Você pode ficar sentado mesmo nessa primeira canção. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. Se você cair, e se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar. olha o que vai acontecer. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me a entregar. Se você sabe a canção, cante. Meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. É disso que precisamos para começar o ano. Ensina-me que o teu amor, Senhor, não vai falhar. Nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir. No chão você não fica. E até desanimado eu me prostrar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu Cante. bem. Ensina-me. Cante ao Senhor. Peça a Ele para te ensinar a viver. Ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, diga. Ensina-me. Ensina o teu povo, Senhor. Ensina o teu povo, ó Deus, a viver. Ensina-me a viver. Ensina-me
ensina-me, ensina-me a viver. Senhor, é impossível viver, é impossível, Senhor, fazer a tua vontade, é impossível ser fiel à tua palavra, aos teus mandamentos. É impossível sem a tua direção, Senhor, sem o teu braço forte. É impossível levantar do tombo, do chão, da dor, da escuridão, das trevas da alma. É impossível seguir-te, ó Deus. Mas nessa noite nós cantamos essa canção, crendo, ó Deus, que no decorrer desse ano o Senhor nos levantará, o Senhor nos sustentará, e o Senhor nos ensinará a viver uma vida de fidelidade, uma vida digna do nome santo e precioso de Jesus Cristo. Faça isso conosco, Senhor. Ensina-nos a viver, dá-nos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Que nos nossos louvores, que nas nossas orações, nós possamos expressar essa verdade. Esse seja o respiro da nossa alma, ó Deus. Esse seja o verdadeiro desejo. Aprender contigo a viver. Aprender contigo, ó Deus, a pregar a tua palavra e cantar do teu amor para sempre, do teu louvor. Falar da tua dor, do teu sofrimento, mas também da tua vida, da tua vitória, da tua ressurreição, da redenção que ganhamos no teu nome, Jesus. Usa-nos para a tua glória, Senhor, que ao nos reunirmos nesse lugar, possamos ser cheios, impactados da tua glória e da tua graça, Senhor. Recebe os nossos louvores, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos cantar, vamos continuar cantando ao Senhor, vamos cantar do amor do Senhor para sempre. O computador hoje nos deixou um pouquinho na mão, mas eu tenho certeza que você está ansioso para cantar, para soltar a voz, entregar-se em adoração ao Senhor. Canção conhecida de todos nós. Vamos cantar ao Senhor para sempre. As palmas ao Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levante suas mãos. O teu amor me alcança e me faz voltar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Vocês, vamos lá. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração. Abra o teu coração, a tua voz. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor, se o amor dele te alcançou, cante. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua. Diga, meu coração exulta. Meu coração exultar. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Então cante, vai. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei
teu amor, do teu louvor. Cantarei. Então cante, cante do amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Diga, vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu. Mais uma vez, vem o Senhor, é o que você veio fazer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Então ofereça a sua vida a Ele agora nessa canção. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar Foi para isso que você nasceu. e eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Mais uma vez do início. Vem o Senhor minha vida oferecer Recebe, Deus, essas ofertas como oferta de amor e sacrifício. santo, vivo e agradável a Deus. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Diga o que você veio fazer. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais O quê? estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, meu Senhor.
mais uma canção. E nós começamos falando de que cantaremos do amor do Senhor para sempre. Você acabou de cantar que você é uma oferta de amor viva e o seu desejo é estar ao lado do Senhor para sempre. E agora nós vamos cantar o porquê você pode cantar do amor, o porquê você pode ser uma oferta de amor. E João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode cantar do amor, você pode ser uma oferta de amor porque Ele te amou primeiro. O amor dele está em você. E é por isso que nós vamos cantar. Quanto amor. É aquele amor, é aquela tal maneira de Deus amar que alcançou a mim e a você e que as pessoas precisam conhecer. Vamos cantar ao Senhor. Quanto amor Ele tem por mim, por você também. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para o que Ele fez, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor Ele tem por ti. Quanta dor sofreu por nós, por amor. Quanto amor Ele tem. cante ao Senhor. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Você pode louvar a Deus pelo amor dele. Mudaste o meu. E agora o que você vai fazer? Quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu
você, ó Deus, Ó Deus, te louvo pelo que Ele fez. pra transmitir esse amor que vem. Ó Deus, muito obrigado pelo teu amor, porque nós podemos cantar sobre um amor genuíno, verdadeiro, incomparável. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez das nossas vidas casa da tua habitação, e por causa da tua habitação, ó Deus, nós experimentamos esse verdadeiro amor. Que o Senhor use as nossas vidas, que neste ano possamos evangelizar muito mais do que qualquer ano das nossas vidas. Que esse seja o ano, ó Deus, que o Senhor mova os nossos corações a te adorar cada dia, a cada vez mais. Senhor, fica conosco, e obrigado pelo teu amor. Obrigado por este culto. Amém. O tema desse ano aqui na Igreja Presbiteriana da Penha é o ano da... É o ano da... Você está animado hoje? É o ano da... Fidelidade. Eu fico pensando assim, o que vem à sua mente quando você pensa na palavra fidelidade? O que vem à sua mente quando você pensa nesta palavra fidelidade? Fidelidade vem do latim fidelitas, que significa a capacidade de preservar a mesma coisa, de se preservar sendo a mesma pessoa, de se preservar tendo o mesmo conteúdo. É a capacidade que a matéria ou a pessoa tem de perseverar sendo o mesmo. Logo assim, na compreensão etimológica do latim, fidelidade tem a ver com integridade. É a arte de perseverar sendo o mesmo e não mudar diante das circunstâncias. A pessoa continua sendo a mesma pessoa, independente das circunstâncias. O grande problema é que o termo fidelidade, ele tem sido distorcido por conta dos tempos que vivemos. Nós vivemos, do ponto de vista filosófico, a transição de uma era. Nós estamos entre o período da modernidade e o início dessa nova era, ainda indefinida, que os filósofos têm chamado de pós-modernidade. Não há uma concordância plena ainda sobre o uso do termo da pós-modernidade no ambiente acadêmico, mas todos nós sabemos que é, do ponto de vista acadêmico, a transição de uma era. E há um embate filosófico sobre a questão da fidelidade. Porque, por um lado, no âmbito religioso, a fidelidade ainda continua prezando pela integridade. Ou seja, você precisa manter o princípio, apesar das situações. As situações ao seu redor podem mudar, mas o princípio não, porque ele é o mesmo. O princípio, ele está fora de você. Ele está na palavra de Deus, na revelação de quem Deus é, na revelação de quem Cristo é. E esse princípio é que define a sua vida. E à medida que você mantém este princípio, você é encontrado íntegro e, portanto, fiel. Por outro lado, a filosofia pós-moderna diz assim: você não precisa ser fiel, você precisa ser feliz. E se a sua fidelidade atrapalhar a sua felicidade, você precisa optar pela felicidade. E aí então, no âmbito filosófico, talvez aí esteja o nó que tem arrebentado com as pessoas, com as famílias, com o relacionamento entre pais e filhos, com as pessoas que sem precedentes têm tomado decisões equivocadas na vida, porque elas têm decidido não serem fiéis, mas serem felizes. E quando elas querem ser felizes, elas cometem equívocos profundos na vida.
E o ser humano hoje se separa pelo mesmo motivo que ele se casa. Já percebeu? Ele se casa para ser feliz. E aí um dia ele quer se separar porque ele precisa ser feliz. Ele não aguenta mais. Ele não persevera nos princípios que aprendeu, porque as suas escolhas estão embasadas não no seu relacionamento com Deus, não no princípio da palavra de Deus, às vezes ele nem conhece esses princípios na vida, mas está embasada no seu desejo por felicidade. Aí então, nós vemos esse drama na fidelidade conjugal, na fidelidade dos pais para com os filhos, e dos filhos para com os pais, na fidelidade para com as carreiras profissionais. E nós vemos hoje, assim, milhares de jovens que se formam nas universidades, e eles saem da universidade frustrados, porque eles acabaram de concluir um curso que não tem nada a ver com o seu sonho de felicidade. E ele desiste no primeiro embate, porque ele deseja ser feliz. Filosoficamente, esse é o nó da questão. O mercado entende fidelidade de uma outra forma. Nós temos hoje, talvez, como nunca antes na história do mercado mundial, essa sede pela fidelização das pessoas. Dos supermercados, às empresas aéreas, aos hotéis, aos carrinhos de espetinho na esquina, todos eles, de alguma forma, tentam fidelizar os seus clientes. O problema é que a fidelização no mercado, nessa relação do consumidor com aquele que está provendo o produto, tem mais a ver com o dinheiro do que com a pessoa. E quando isso tem a ver mais com o dinheiro do que com a pessoa, fidelidade para o mercado está altamente conectada à sua capacidade de consumir as coisas. Ou seja, você só importa para o mercado à medida que você pode comprar os bens de consumo que o mercado oferece. Você é fiel se pode consumir. Se você não pode consumir, ou se você não topa aquele tipo de relação de fidelização, você está fora. Ou seja, nessa relação do mercado, o que importa é o dinheiro, o que importa é o consumo, e se você não tem dinheiro para consumir, não tem problema. O mercado te dá crédito. E por conta do crédito você se endivida, e por conta das dívidas que você tem, você se vê escravo desse sistema de fidelização da vida a partir dos gastos, do consumo. E daqui a pouco, sem que você perceba, você já não é mais dono da sua própria vida, nem senhor das suas próprias propriedades, porque todas elas estão penhoradas, financiadas, enroscadas nesse sistema maligno de crédito, e você se vê trabalhando como um servo fiel de um sistema maligno. Você consegue perceber a seriedade disso que eu estou falando? Como que nós vamos sendo enredados por uma cultura distante de Deus, que nos fideliza a algo que não é Deus. Você e eu, precisamos pensar nas nossas vidas. E fazer uma pergunta séria ao nosso coração, oportuna ao nosso coração, diferente ao nosso coração. Quem é o verdadeiro Deus das nossas vidas? A quem nós temos sido realmente fiéis? Quando eu preparava a mensagem de hoje, eu fiquei numa luta ali de oração, de partir para dois caminhos. Um caminho de explicar assim, biblicamente para você, o princípio da fidelidade. Falando um pouco da fidelidade de Deus e um pouco da nossa resposta. Fui por esse caminho um pouquinho, e percebi
que o meu coração estava inclinado a contar uma história de fidelidade para você. Eu creio que assim nós vamos ter esse conceito sedimentado no nosso coração e respostas práticas para a nossa vida. No Novo Testamento, a palavra grega para fé, fidelidade, que são sinônimos, fé e fidelidade são sinônimos no Novo Testamento, é a palavra pistis. Pistis significa fé e pode ser traduzida também por fidelidade. E o N.T. Wright, que é um comentarista que eu gosto muito, talvez um dos maiores biblistas, scholars, biblistas acadêmicos de toda a história, ele diz que fidelidade, na compreensão etimológica plena do termo pistis, pode também significar obediência. Fidelidade é também obediência. Consegue ver o princípio? Se eu falo para você que fidelidade é fé, essa fé talvez conduza você para o campo filosófico. E no campo filosófico está entre a sua escolha de ser feliz ou de assimilar princípios doutrinários. E nós estamos cheios de pessoas que estão migrando entre esses dois campos. Eles conhecem bem a doutrina, mas não têm uma vida prática de obediência. Ou não conhecem a doutrina, conhecem assim um Deus que eles vão formatando a partir dessa compreensão filosófica do prazer, a partir dessa compreensão do mercado, da troca, eu dou alguma coisa e Deus dá alguma coisa em troca para mim, e por conta disso, eles pensam que são fiéis a Deus, mas são fiéis a eles mesmos. Fidelidade, querido, é fé em ação, é obediência. Fidelidade é fé em ação, é obediência. Quando eu olho para o Novo Testamento, o livro de Atos encanta o meu coração, porque é uma narrativa de fidelidade, é a narrativa da expansão da igreja. É a narrativa que demonstra como a igreja colocou em prática a fé. Como a igreja colocou em prática o princípio. Como essa fé foi transformada em obediência e conhecida como fidelidade. Resposta aos estímulos da graça de Deus no coração da igreja. Quando olho para a história de Atos, a história do apóstolo Paulo encanta o meu coração. Porque o apóstolo Paulo vem de um contexto improvável. Ele vem de um contexto improvável. Era improvável que Paulo fosse quem ele foi. Era improvável que ele se tornasse quem ele se tornou. Era improvável que a obra que o apóstolo Paulo promoveu fosse promovida por ele, sendo ele quem ele era. Perseguidor da igreja, um zeloso pela lei, alguém que detestava o cristianismo, foi alcançado pela graça e sua vida foi transformada. É interessante que o apóstolo Paulo, no princípio do seu ministério, ele tem o apoio de Barnabé. É Barnabé quem vai a Tarso buscar o apóstolo Paulo e o leva para Antioquia para ser o seu pastor auxiliar na igreja. Eles então começam o ministério em Antioquia, a primeira igreja fora do ambiente de Jerusalém que prospera, que cresce, que aparece nas narrativas. Nesse momento, eles fazem então, Barnabé e Paulo, a primeira viagem missionária. No final da primeira viagem missionária, uma reunião de concílio. Nessa reunião de concílio, há uma decisão de que o evangelho poderia sim ser pregado entre aqueles que não tinham uma cultura judaica como pano de fundo da sua história. Eles voltam, e na decisão da segunda viagem missionária há um embate, há briga. Paulo e Barnabé brigam por causa de João Marcos. O João Marcos tinha nada a ver com a história, mas o João Marcos tinha ruído a corda. Ele foi na primeira viagem missionária, e no meio do caminho ele deu saudade da mãe.
Ele ficou com medo da viagem, sei lá o que aconteceu, não tinha danoninho, eu não sei o que estava acontecendo, que ele pega e volta, vai embora. E o apóstolo Paulo fala assim, se roeu a corda uma vez, vai roer a corda de novo, não quero João Marcos comigo. E o Barnabé diz, olha Paulo, eu acreditei em você, vou acreditar no João Marcos também, esse menino aqui, ele tem jeito. E eles têm um embate, a Bíblia diz, um embate não pequeno. Fosse hoje, a gente ia dizer assim, ó, os dois lá quebraram o pau. Eles brigaram feio. A coisa lá não foi boa. Mas maduros como eles eram. Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé e João Marcos para o outro, e eles foram fazer a mesma coisa. Continuar proclamando o Evangelho. Atos 16, Paulo chega a Derbe e Listra, ele vai buscar Timóteo que é discípulo, Timóteo que é jovem, Timóteo que é de família crente, Timóteo agora se junta à turma missionária de Paulo, mas no capítulo 16 acontece algo tremendo. Se você puder, os versículos 9 e 10 do capítulo 16. Fidelidade é fé em ação. Os versículos 9 e 10 de Atos 16, se você puder abrir, deixa a sua Bíblia aberta, que depois nós vamos ler também e expor o texto de Atos no capítulo 18. 6 versículos que completam esses 2 versículos. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, isso é Lucas narrando, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Fidelidade é fé em ação, querido. O apóstolo Paulo, ele está num determinado lugar, estacionado em Troade, preparado para pregar o Evangelho. E nesse momento, o Senhor lhe dá uma visão. O Senhor lhe dá uma visão. Muitas vezes a gente enrosca na compreensão dessa questão da visão. Porque a nossa percepção do Evangelho é muito mediocrizada pelas polarizações teológicas dos nossos tempos. A gente se torna medíocre quando a gente coloca os óculos de um determinado movimento doutrinário. Não é assim. A palavra do Senhor aqui pode ser compreendida da seguinte forma. O apóstolo Paulo teve uma compreensão da palavra de Deus no seu coração. Ele creu. E por isso ele entendeu, e porque ele entendeu, ele obedeceu. É isso. É simples assim. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus nesse lugar. Talvez Deus esteja falando ao seu coração. Talvez existam coisas que você precisa corrigir na sua vida. Talvez sejam coisas simples, talvez mais complicadas um pouco. Às vezes você possa ter coisas a resolver imediatamente, ou nem tanto assim. Essa palavra só tem um efeito na sua vida, à medida que você toma a decisão de obedecer aquilo que Deus falou ao seu coração. O apóstolo Paulo teve uma visão. John Stott vai dizer, eu creio, por isso eu compreendo. A fé precede a compreensão. A fé precede o entendimento. A fé é que impulsiona o nosso coração a agir para a glória de Deus. Ele teve uma visão e por isso obedeceu. E não apenas ele, mas todos os que estavam com ele, imediatamente. A força desse texto no original é esta. O apóstolo Paulo teve a visão de um varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e traga socorro, pregue o Evangelho, traga-nos o Evangelho. Ele estava em Troade, teve a compreensão de Deus que deveria ir para um outro lugar ainda não alcançado, e o grupo que estava com o apóstolo Paulo imediatamente começou a juntar as coisas. Eles foram juntando as coisas, porque eles disseram, se o Senhor nos mandou para a Macedônia, não tem mais nada para fazer
em Troade. Se o Senhor nos mandou para a Macedônia, não tem mais nada para mim em Troade. Fidelidade, querido, não é um conceito. Fidelidade é fé em ação. Você é fiel à medida que você obedece e coloca em prática os princípios da palavra de Deus que vão sendo orientados pelo próprio Deus ao seu coração. O Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. É lâmpada para os pés, porque é para todo dia. É luz para o caminho, porque vai guiando a minha vida. João Calvino, quando compreende essa questão da revelação da palavra de Deus, ele fala da noite escura da nossa própria alma. Nossa alma é como uma noite escura, nós estamos perdidos. E de repente nós temos uma compreensão de quem Deus é como um relâmpago. Numa noite escura que de repente ilumina tudo. Você não via nada, e de repente você viu tudo. E ficou tudo escuro de novo, mas os seus olhos viram tudo. Você enxergou tudo. Tudo é a palavra de Deus em Cristo que foi revelado ao seu coração. Isso produziu fé em você, e isso precisa levantar a sua vida e mover você para onde Deus deseja levar a sua vida. Isso é fidelidade, é fé em ação. Imediatamente eles juntaram tudo e eles começaram então a caminhar. É interessante porque à medida que eles vão pregando o evangelho, cidades vão conhecendo da graça de Deus. Filipos, que não estava nos planos, conhece o evangelho. Tessalônica conhece o evangelho. Em Tessalônica o apóstolo Paulo expõe o evangelho, ele prova o evangelho, ele prega o evangelho. Vão nascendo igrejas em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas. É interessante que por conta da obediência do apóstolo Paulo e da compreensão e da reação imediata daqueles que estavam com Paulo, igrejas vão nascendo nessa cidade. Você compreende isso, querido? Você começa a perceber comigo onde a fidelidade vai nos levando? Essas cidades não estavam no plano original. Mas por causa da obediência daquele grupo de irmãos, cidades inteiras foram conhecendo o evangelho. O Senhor tinha filhos naqueles lugares, que precisavam ouvir da graça de Deus. E eles proclamaram o evangelho em cada cidade, como fruto da fidelidade do seu coração. Fidelidade é fé em ação, é você e eu reagindo aos estímulos da graça de Deus ao nosso coração, é você e eu dizendo: Senhor, se eu compreendi esse pequeno princípio da Tua palavra, eu quero colocar em prática, por menor que seja, eu quero colocar em prática. Isso é fidelidade. A viagem missionária, ela termina, essa segunda viagem missionária, ela termina no capítulo 18 de Atos, que é onde eu quero estacionar na parte final aqui desta mensagem. Paulo chega a Corinto, ele conhece Áquila e Priscila, que são naturais do Ponto, haviam chegado de Roma, expulsos de Roma por conta do decreto do imperador Cláudio. Eles eram, como o apóstolo Paulo, fabricantes de tenda. E nesse momento de transição, eles moraram juntos na mesma casa, exercendo o mesmo ofício. E enquanto eles construíam tendas, o apóstolo Paulo pregava o evangelho na sinagoga em Corinto. É interessante, se você puder agora acompanhar comigo a leitura de Atos 18, versículos 5 e 11. Esse texto é o que fecha a moldura do texto anterior que nós lemos. A palavra do Senhor vai dizer assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Ele deixa de fazer tendas e ele se dedica exclusivamente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes:
sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão. Olha aqui de novo. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olhando para esse texto, e seguindo as pistas que nós já vimos aqui, na primeira parte da exposição, eu continuo fazendo a pergunta: o que é fidelidade? Fidelidade, querido, pelo menos em 3 momentos aqui, significa, em primeiro, dedicação exclusiva. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. O texto aqui significa: Paulo se dedicou exclusivamente à palavra. Fidelidade é dedicação exclusiva. O ano da fidelidade é o ano da dedicação. O sinal da fidelidade é dedicação. Ele fazia tendas. E de repente Silas e Timóteo chegam. Ele deixa as tendas e se dedica agora exclusivamente à palavra. O termo aqui significa comprimir, juntar todas as peças, pressionar, apertar. É uma palavra militar que relata o cerco de uma cidade. É concentração total para cumprir um objetivo apenas. Numa linguagem mercadológica, dedicação exclusiva é foco. Você concorda comigo ou não? É foco. Foco vem do latim focus, que significa chama, fogo. Labareda, fogareiro. É como se você estivesse perdido à noite. Imagina você caminhando por um campo escuro, você não tem ideia de onde está, você está totalmente sem direção, e de repente, naquela escuridão, diante dos temores que se levantam na sua alma, lá longe, você enxerga um ponto incandescente. Esse ponto incandescente agora se tornou a sua esperança. É para onde você vai. Você agora tem um norte. Você agora tem um caminho. Você agora tem um destino. Você agora tem um lugar para ir. Você agora tem um ponto focal na vida. E esse ponto focal dirige a sua ação. É para lá que você está indo. É interessante que, para a compreensão da ótica geométrica, o foco é o ponto onde os raios de luz originários de um ponto se convergem. É um ponto de convergência, é um ponto de atenção central. Isso é foco, se torna o centro da atenção. Para a fotografia, o foco é o ajuste daquilo que deve ser o centro da imagem, da foto. É o centro que vai ter toda a nitidez, é o objeto de maior importância daquela imagem. Fidelidade é isso. Eu fico pensando que a nossa atenção hoje é muito roubada pelas informações que a gente recebe, pelas milhares e milhares de propagandas que a gente assiste todos os dias. O nosso coração é muito estimulado pela televisão, pela internet, pelos outdoors,
pelas propagandas que são entregues no seu celular, na sua televisão, no seu carro, na sua vida, no seu trabalho, todos os dias são incontroláveis e milhares delas. A gente tem muitos focos na vida. E eu fico pensando que quem quer muita coisa não quer nada. A pessoa que deseja muita coisa na vida acaba não desejando nada. Quem quer ir a muitos lugares não vai a lugar nenhum. Isso é verdade, não tem foco. Você fica dizendo assim, às vezes, para o seu coração, eu precisava conhecer mais a Deus. Meu irmão, é simples. Você pega, senta, você abre a Bíblia e lê. Olha que coisa tranquila. Não é verdade? Você lê. Não entendi. Pergunta. Senta com alguém. Vai conhecendo ao Senhor. À medida que você vai conhecendo a Deus, aquilo vai se tornando o ponto de convergência da sua vida. Mas se não tiver foco, se não tiver disciplina, não chega a lugar nenhum. Daqui a 3 anos você vai estar fazendo a mesma pergunta. Daqui a 5 anos você vai estar fazendo a mesma pergunta. Daqui a 10 anos você está fazendo a mesma pergunta. Eu precisava conhecer mais a Deus. Mas não tem foco. Eu precisava conviver mais com os seus filhos. Convive. Precisa deixar algumas coisas para fazer outras que são mais importantes. Eu precisava ter mais tempo para o meu casamento. Tenha. Dê o primeiro passo. Aprenda a dizer não para as coisas. Marca as coisas na agenda. Tenha foco. Dedicação exclusiva. Isso é fidelidade. Foco. Ponto de convergência. Ponto central. Fidelidade é entender que nós estamos todos no mesmo barco. É confiar essa dedicação exclusiva às pessoas que estão ao nosso redor. É interessante que Silas e Timóteo chegam e Paulo diz assim, então tá bom, agora nós somos um time, nós estamos juntos e nós vamos para a mesma direção. Essa dedicação exclusiva não é apenas sua, mas é sua e das pessoas que convivem com você. A sua casa precisa caminhar nessa direção. Os seus filhos precisam estar envolvidos nessa mesma direção. A sua história toda precisa estar envolvida nessa mesma direção. É dedicação exclusiva. Em segundo lugar, fidelidade é a definição do que é importante. É concentração no que é essencial. É isso que Paulo fez. Ele se dedicou exclusivamente ao que era essencial. O texto diz assim, se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. É interessante aqui, porque no original, o texto não diz assim, há algumas palavras para ensino, para pregação, 2 são as mais importantes no Novo Testamento, querigma e didaquê. Essas são as 2 palavras mais importantes na questão do ensino da palavra no Novo Testamento. Nesse texto, não é nem ao querigma, Paulo não se tornou um pregador, não é isso que ele fez. Paulo se dedicou a subir no púlpito e pregar, não é isso que ele fez. E ele também não se dedicou a ensinar, e talvez isso assuste um pouco o nosso coração. Porque a gente pensa que o essencial é fazer. E quando eu digo para você, fidelidade é definir aquilo que é importante, aquilo que é essencial na vida, de partida você diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não é isso. Não é isso. Você precisa descansar em alguém. Você precisa descansar em Cristo. Esse é o essencial passo que você precisa dar na sua vida. O apóstolo Paulo se dedicou, a palavra que está aqui no grego é logos. Ele se dedicou exclusivamente ao logos. João no capítulo 1, o verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, verbo ali é logos, palavra. O logos é o centro da vida na compreensão grega. O logos é o centro da compreensão da criação do universo para o grego. E João diz assim, o centro da história do universo é Cristo, o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus.
E no versículo 14, ele diz uma coisa que ensurdece a cultura grega. Ele diz que o Logos se fez carne. Aí os gregos piraram. Eles não entenderam nada. Como assim? O Logos se fez carne e habitou entre nós. Fidelidade, querido, é dedicação exclusiva e é compreensão daquilo que é essencial na vida. Você sabe o que é essencial na sua vida? É você conviver com Jesus. É você conviver com Jesus. Fazer as coisas precisa ser resultado, fazer o ministério, viver a vida, educar os filhos, viver o casamento, trabalhar todos os dias, andar pelas ruas da cidade, ter os embates que a gente tem no dia a dia, precisa ser resultado do nosso convívio com o Logos, com Cristo. Paulo, ele percebe que com a chegada de Silas e Timóteo, ele pode deixar de fazer tendas e se dedicar exclusivamente a Cristo. O ministério vai ser um desdobramento disso. Duas coisas que eu aprendo com isso. Primeiro, eu aprendo que todas as manhãs eu preciso acordar e fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta que eu tenho que fazer para Jesus é: Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? O que nós vamos fazer juntos hoje, Jesus? Nós vamos acordar juntos aqui e nós vamos caminhar juntos esse dia. O que o Senhor precisa que eu faça no dia de hoje? Você precisa ser amigo de Jesus, querido. Você precisa compreender que verdadeiramente Jesus está entre nós, Jesus está aqui entre nós neste culto, Jesus habita o seu coração. Você precisa viver para Cristo. Isto é fidelidade. Quando você compreende que a sua vida, o que tem de essencial, o que existe de essencial na sua vida é Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que nós temos. As informações, elas vão colocando muitas coisas essenciais. A sua vida vai sendo ela é muito inadequada. Você olha para você e se vê inadequado. Você olha para o espelho e diz: meu cabelo está inadequado, a minha roupa está inadequada, o meu carro está inadequado, a minha televisão está inadequada, a minha casa está inadequada, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais. E você vai trazendo um jugo sobre você de inadequação, e você começa a se sentir triste, sobrecarregado. A sua autoestima vai acabando, você vai percebendo que não vai conseguir na vida ter as coisas que você sonhou, e a cultura do consumo vai bombardeando você, e à medida que você vai tendo desejo pelas coisas, você vai se sentindo frustrado. Em nome de Jesus, seja livre disso, querido. Você já tem tudo o que você precisa, Cristo é tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. Ele é essencial, Ele é tudo em todos. O Senhor Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, Ele é o prazer das nossas vidas, Ele é o nosso melhor amigo. Eu preciso dizer todos os dias: Senhor Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Meu amigo, caminha comigo, como em Emaús. Eu preciso dizer, como os discípulos de Emaús, a Cristo: Senhor, não me deixe, caminha comigo, fica mais um pouco, enche o meu coração da Tua presença, enche o meu coração com a Tua graça. Tudo o que eu tenho é o Senhor. As coisas desse mundo são passageiras, os títulos desse mundo são passageiros, a minha própria vida é passageira. Tudo o que eu tenho é Cristo. Fidelidade não é fazer coisas, é se dedicar essencialmente ao Logos, que é Cristo. E eu encerro com um último ponto. Quando eu aprendo que fidelidade é dignidade para enfrentar as lutas. Você precisa enfrentar as lutas da sua vida, querido, com dignidade. A gente sofre muito como menino, precisa parar com isso. O sujeito tem uma gripe e parece que vai morrer. Encrava a unha, ele desespera.
A gente sofre com pouca dignidade. A gente vive a cultura do analgésico, não pode mais ter dor. Não pode mais sofrer. A gente vive essa coisa da psicologização da cultura. Tudo tem que ter ajuda. Para com isso, irmão. Levanta os seus olhos. Deus é com você. Você é um filho de Deus. E fidelidade é perceber que você precisa enfrentar as lutas da sua vida com os olhos em Cristo. O mundo não vai melhorar. A gente orou aqui para o Brasil melhorar, mas não vai. Não vai. Vão vir outros corruptos. E se você acha que o Brasil é ruim, eu queria uma hora contar a história do Império Romano para você ver o que é coisa ruim. O que é você ser cristão no momento punk da história. É difícil. É tenso. Eu fico pensando aqui, dignidade para enfrentar as lutas. Você enfrenta lutas. O texto diz assim, que opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa que era contígua à sinagoga. Mas Crispo, olha que coisa inusitada, ele deixa de pregar na sinagoga, porque os caras estão se opondo a Paulo, eles estão blasfemando, o Paulo está pregando e a turma está reclamando, e o Paulo fala, não vou pregar mais aqui, vou pregar em outro lugar. Onde? Na casa ao lado. E ele vai na casa de Tício, e a turma, eu acho que ele falou assim, ó, quem não quer fica na sinagoga, quem quer vem para cá. E Crispo, que é o principal da sinagoga, o cara se converte. Ó que coisa inusitada. Porque Paulo enfrentou as lutas com dignidade, ele compreendeu que ele não precisava de fazer parar de fazer o que ele estava fazendo por causa das lutas. Mas ele tinha que mudar a estratégia, tinha um outro jeito de fazer a mesma coisa. Fidelidade é não tirar os olhos de Jesus diante das lutas. Não tire os olhos de Jesus diante das lutas que você enfrenta na vida. Para de fugir dos embates. Não precisa. Olhe para Jesus. Às vezes eu ouço as pregações e leio os comentaristas, e eu fico pensando, quando Pedro sai do barco e vai caminhar sobre as águas, ele tira os olhos de Jesus, olha para a tempestade e começa a afundar. E a gente critica Pedro por isso, não é verdade? A gente fala, poxa vida, Pedro, que falta de fé. E os 11 bananas que ficaram no barco? Que nem molhar o pé quiseram. Eu fico pensando assim, que diante dos embates da vida, às vezes a gente se esconde. A gente se esconde na nossa zona de conforto, a gente se esconde nas coisas que a gente mais gosta, a gente se esconde no lazer, a gente se esconde no Facebook, Facebook é só melhores momentos da vida, é tipo propaganda de novela, só dá tudo certo. Ninguém coloca no Facebook, no trânsito, pá. Ninguém coloca, ó que dia legal, a pé na chuva. Ninguém coloca. A gente só vai narrando ali melhores momentos, é a cultura do entretenimento. A gente se esconde na televisão, a gente se esconde nas novelas, a gente se esconde nos seriados. Hoje os sociólogos dizem que os seriados do Netflix têm mais influência sobre os jovens do que os filmes no cinema. Jovem não vai para o cinema mais, eles ficam em casa e assistem uma série de 200 episódios em 2 dias. Que nem doido, fazendo aquela maratona de milhares de horas, assistindo uma nova cultura que tem sido pregada. A gente vai se escondendo dos embates da vida, através desses entretenimentos que vão roubando o nosso coração, e a gente vai deixando de lutar a vida. Os adultos se escondem nos hobbies. O camarada vai ficando mais velho, vai ganhando um pouquinho mais de dinheiro, ele vai inventando moda. Antes ele pescava com a varinha de bambu. Lá no interior tinha uma varinha de bambu. Hoje não, ele tem um mulinete violentíssimo, o radar, um anzol eletrônico, ele tem iscas que ele mandou trazer da Suécia, sei lá o que. Aquele hobby custou uma pequena fortuna, e ele curte aquilo lá.
Para quê? Para ele sumir de perto da mulher dele. Ele, dá um jeito, ele prefere o mosquito. Ele vai para a beira do rio e some. E se esconde da vida, dos embates da vida. E a mulher fala, bem, precisa falar com o menino. E ele, vou pescar. Eu vou andar de jipe. Eu vou para o estádio de futebol. Eu vou para não sei... E some. A gente é artista. O ser humano é artista. Para fugir dos embates da luta diária. Os embates das lutas diárias. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que diante das lutas você não deve fugir. Você deve perguntar a Jesus: o que a gente vai fazer juntos aqui, Senhor Jesus? Eu não prego aqui, mas eu prego na casa ao lado, mas eu não deixo de fazer a mesma coisa. Resultado, tanto Crispo, que era o chefe da sinagoga, quanto muitos outros judeus se converteram ao Evangelho. Resultado final: durante 1 ano e meio, depois dessa nota de obediência e de fidelidade, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho em Corinto. Depois ele pregou o Evangelho em muitos outros lugares. Fruto dessa visão, o apóstolo Paulo diz: importa que eu vá a Roma. O sonho do apóstolo Paulo era chegar até a Espanha. O sonho dele se cumpriu, não com ele, mas através da vida de pessoas que foram influenciadas pela vida de Cristo, através da pregação e do ensino da teologia de Paulo. Você e eu hoje estamos aqui porque alguém foi fiel. O Evangelho é construído nos ombros uns dos outros. Você precisa tomar uma decisão, querido, nessa noite, de perguntar profundamente ao seu coração: Senhor, em que eu preciso obedecer ao Senhor? Onde eu tenho falhado na obediência ao Senhor? Você não precisa fazer nada novo. É só colocar em prática aquilo que você já sabe. E se você tem, de fato, o desejo de ser fiel ao Senhor, essa é uma oração que você e eu precisamos fazer todos os dias. Senhor Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Porque fidelidade é fé em ação. Vamos ficar em pé, vamos orar e logo depois cantar o hino 110A em resposta a essa palavra. Feche os seus olhos, meu amado. Ore comigo nessa noite. Depois de todos esses embates, o apóstolo Paulo permaneceu 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus entre aqueles que se opuseram a ele. Você enfrenta lutas na sua vida. Você enfrenta situações na sua vida. E você precisa tomar uma decisão, querido, de obedecer à palavra de Deus, ao princípio da palavra de Deus, diante do seu coração. Aquilo que o próprio Deus falou ao seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus, abençoa, Pai, os teus filhos. Derrama, Senhor, um novo tempo sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Um tempo de nós nos levantarmos como povo do Senhor, dedicados exclusivamente, totalmente, exclusivamente ao Senhor, ó Pai. Concentrados em obedecer a palavra do Senhor, ó Pai. Nos dá, Senhor, no coração a definição daquilo que é importante, que Cristo é tudo o que nós temos, ó Pai. E que diante dessa verdade, ó Pai, nós possamos levantar os nossos olhos. Nós vamos sair deste lugar nessa noite e vamos enfrentar mais uma semana, Pai. Que os nossos olhos possam estar em Cristo. E à medida que nós enfrentamos as lutas e os embates nessa semana, que a Tua graça encha o nosso coração e nos fortaleça para a glória do Teu nome, ó Pai. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, ó Pai. Muitas vezes na nossa falta de fidelidade, tem piedade de nós, ó Pai. Firma o nosso coração no Senhor, ó Deus. E continua, Senhor, a encorajar
a nossa alma a permanecer firme diante do Senhor e diante das lutas, para a glória de Deus, ó Pai. E que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que o Senhor falou ao teu filho Paulo: não temas, não te cales, fale, porque eu estou contigo, filho meu. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, durante esta semana e as próximas semanas da nossa vida, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido irmão e irmã, vá em paz, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor eterno, verdadeiro de Deus Pai, que a comunhão, que a operação viva, sobrenatural do Espírito Santo de Deus, esteja sobre você, amado irmão, sobre você, amada irmã, que te guie, que te encoraje e te anime para a vida. Amém. Amém. Deus